O poker, ele é assim, não é no seu tempo, né? Não é no seu tempo. Você tem influência sobre os atos, mas você não controla eles. Luciano, eu acredito que você deveria... eu vou te dar um tipo de analogia para tentar melhorar a tua mentalidade em relação a isso. Você tomou 3 sackouts e você então acabou dando um tempo na sessão. Você deu um kit na sessão, né? Você desistiu dela e, enfim, foi tomar um ar e às vezes você volta, às vezes não. Enfim, você acabou desistindo ali da sessão. A minha questão e a analogia que eu vou fazer para você é a seguinte. Imagina que um piloto, ele comece o seu voo e logo nos primeiros momentos do seu voo ele pegue uma turbulência. Dentro dessa turbulência, ele não pode desistir, né? Ele não pode quitar o grind dele, né? Não tem como ele quitar o grind dele. E nessa turbulência que esse piloto tá passando, na verdade, ele não só não quita o grind dele, como ele se ajeita da cadeira até, né? Ele se ajeita da cadeira, ele aumenta a postura dele, ele aumenta o nível de foco dele, passando por essa turbulência. Olha que interessante, olha que analogia interessante. E por que ele faz tudo isso? Porque ele entende a natureza do jogo dele, ele estudou muito a natureza da aviação, ele entende muito a natureza do céu, das condições do clima e afins, né? Ele não desiste do grind dele, né? Obviamente, graças a Deus, né? O piloto não simplesmente pega um paraquedas e pula fora e deixa a galera na mão. Como ele se concentra ainda mais, ele coloca um nível de foco, de presença ainda maior, porque ele está passando por uma situação da qual ele sabe que ele vai passar frequentemente. Mas aí você pergunta, o piloto quer a turbulência? Não, ele não quer. Se você chegar para um piloto agora e falar assim, ele vai ter um voo agora, não importa para onde. E aí, cara, você tá afim de pegar hoje uma turbulênciazinha? Ele vai dizer, não, cara, tomara que eu não pegue. Mas se eu pegar, eu tô preparado para ela. Eu tô preparado para ela e tô preparado para me concentrar ainda mais no que fazer, me focar ainda mais, avisar os meus passageiros, fazer todos os protocolos, me apegar a todos os protocolos possíveis para que a gente passe por esses momentos de desconforto, passe por esse momento de sofrência e volte a um momento de desfrutar um bom voo. Então, aqui a gente tem um exemplo de um piloto de aviação, um cara que estudou profundamente a sua natureza. E aí vem a minha pergunta, por que nós como jogadores de pôquer não nos dedicamos a estudar profundamente a nossa natureza? E sim, ela é diferente da natureza do piloto de aviação. Porém, ela tem inúmeras características das quais a gente realmente tem que estar ciente. Quanto mais consciência a gente tiver, melhor piloto, né? No caso, o jogador de pôquer, a gente vai acabar sendo. E melhor a gente vai passar por essas turbulências. Então, uma outra questão que eu te falo, Luciano, é você começar o seu grind sabendo que muitíssimo provavelmente você vai ter momentos de desconforto na sua sessão. Você vai ter momentos que a gente veio chamando recentemente momentos de sofrência, né? Muitíssimo provavelmente você vai ter esses momentos. Cara, você tem que jogar muito e você tem que jogar e procurar estudar, entender. Quando eu falo estudar a natureza do jogo, eu tô falando de você entender o que pode acontecer ou não pode acontecer na tua jornada. Isso, pra mim, é entender e procurar entender a sua própria natureza. A natureza da qual você está se expondo. O que pode e não pode acontecer. Então, quando, por exemplo, na semana passada um jogador veio e comentou: eu tô passando por uma downswing de 50 buy-ins, pô, eu tô mega desmotivado, é foda pra mim, etc, etc. Aí a gente tem um exemplo de um cara que não tá entendendo a natureza do jogo dele, a natureza que ele tá entrando. Por quê? Porque 50 buy-ins é nada para um jogador de torneio de pôquer. A gente, como pool, com a qualidade de pôquer que a gente tem, pegou uma downswing de mais de 100 buy-ins. E aquele cara tava ansioso, tava com muita dificuldade de entender aqueles 50 buy-ins que ele tava passando. É muito importante que a gente entenda, né? Então, tem uma aula maravilhosa do Yuri
falando sobre a natureza do jogo, usando o Prime Dope, que é um site de uma calculadora para fazer várias simulações em relação a tudo isso que eu quero te falar. Tem várias analogias que a gente pode fazer para tentar mostrar para vocês que estão começando a jogar poker como certas coisas que a gente fica brabo, que a gente fica ansioso, são coisas que não fazem realmente sentido algum quando você começa a entender um pouco o que seja sobre a natureza do jogo. Uma outra analogia interessante, eu vou dar o máximo de informações e conexões possíveis para vocês conectar. Se eu conseguir conectar com alguém, se uma analogia não serviu, eu vou mandar outra aqui. Então, por exemplo, choveu. Caralho, porra, tá chovendo, que foda, cara. É muito foda, né? Tá chovendo, né? Ué, mas não era pra chover em algum momento? Não tô entendendo esse desespero. Que desespero que é esse? Não era pra chover em algum momento? Não, mas então, mas é que é foda, né, cara? Pô, tá chovendo, né? É desconfortável, né? É foda, né? Ué, não tô falando que é confortável ou não. Eu tô falando da sua atitude ali. Desesperado porque tá chovendo, mas, porra, quem disse que não era pra chover? Então essa é uma analogia pra falar sobre muitas vezes jogadores que ficam desesperados porque perdem uma sessão assim ou assado, ou porque o as foi quebrado por uma mão assim ou assado eventualmente, ou mesmo porque o as-rei numa amostragem pequena tá perdendo mais vezes do que deveria. Tá tudo normal, é a natureza do jogo. Então eu tentei dar um exemplo pra natureza do clima. Ou melhor ainda, né, o cara vive no Brasil, né? Especialmente pra galera do Nordeste ali, né? Aí o cara sai e fala, porra, tá calor hoje, hein? Puta que pariu, hein? Ué, mas não era pra tá? Não era pra tá, porra? Você não tá entendendo não a natureza da sua região, porra? Você tem que estudar mais a natureza da sua região. Ou com toda a experiência que você tem, você não entendeu ainda que é assim. Então é mais uma analogia pra gente... Só que aí é que tá. O clima, que é a analogia que eu tô usando, ele é muito fácil a gente entender, né? A gente tem a própria experiência por si só nossa, né, do dia a dia, para entender que chove, que tem vento, que tem calor, enfim. E a gente tem a meteorologia, né, constantemente nos avisando, aplicativo, celular dizendo isso ou aquilo, né. E no poker não, no poker a gente muitas vezes cai de paraquedas no jogo e acredita que o jogo ele tem a sua justiça, ou ele tem a sua... ele segue uma lógica, ou não, a gente tem que entender essa lógica, a gente tem que estudar ela, né? Certamente todos os profissionais, galera, passam por todos os estágios de um jogador de torneios, tá? Todos os estágios. Não adianta. Qualquer pessoa que venda um discurso contrário a esse tá querendo realmente te enganar. O jogador de poker, ele passa por todos os estágios de fato, e hoje vocês estão vendo... Ouviram até aqui, né? Que essa é a grande questão, né? Viram até aqui, porque esse torneio que a gente tá jogando do Hot 33, que a gente é hoje de 31, ele não sabe o que aconteceu, né? Ele não sabe que a gente já tá jogando desde as 2 aqui e tá brincando todos os torneios, né? Não tá conseguindo chegar ou não tá fazendo stack. Ele não sabe disso. Não tem memória. Ele não tá assistindo a live com a gente, esse torneio aqui, né? Então, sim, até o momento, de fato, a gente não conseguiu desenvolver da melhor maneira, mas o desenvolver da melhor maneira quer dizer respeito aos resultados, porque em relação à performance, a gente está aqui, está entregando de corpo e alma. E é nisso que a gente realmente tem que se focar. E até, inclusive, nisso que a gente tem que depois, aos finais da nossa sessão, se apegar, sabe? É importante que a gente se apegue à performance, que a gente se apegue ao nosso... a maneira com a nossa postura, a nossa performance, como a gente lidou com as oscilações. Tudo isso, na minha opinião, é o grande objetivo nosso dentro do grind. É ali que você tem que ter aquela paz de espírito no final do grind, e saber que você entregou o seu melhor. Paz de espírito em saber que você conseguiu entregar da melhor forma possível, de saber que você conseguiu chegar no final da sessão e falar, cara, dentro das minhas capacidades eu entreguei tudo e eu estou muito feliz com isso. Então isso é muito, muito importante, tá, galera? Muito, muito importante mesmo. Quantas vezes que eu terminei uma sessão onde no meio dela, muitas vezes, acionei algum tipo de ansiedade ou, enfim... Resumindo, não consegui desenvolver da melhor forma. Em performance. Só que aí na última tela lá eu runei super hot e ganhei o torneio. E aí às vezes, é um sentimento misto assim, né? Porque você crava o torneio, só que aí de repente você tá lá,
Você fala, porra, gravei o torneio e tal, mas, pô, parece foda porque eu não tô me sentindo muito bem, parece que um sentimento meio estranho. Mas por quê? Porque muitas vezes você, de fato, né, sabe que internamente você não entregou da melhor forma possível, né? E aí, ao não entregar da melhor forma possível, você fica com aquele sentimento. Ao contrário, também é verdade. Quantas vezes você terminou uma sessão onde você perdeu dinheiro, mas você falou assim, puta, hoje eu joguei um poker caprichado, cara. Tô muito, muito feliz com a minha performance, cara. Muito feliz como eu joguei, muito feliz como eu pensei os cenários, a tranquilidade que eu coloquei em cada spot, a maneira com que eu desenvolvi. Pô, tô muito, muito feliz mesmo. Aí você olha, você fala, pô, mas você perdeu dinheiro. Mas o sentimento, ele é um sentimento muito positivo, por causa da sua performance. Então é nela que a gente realmente tem que se apegar.